E dando continuidade aqui à nossa página das atualidades do Serviço de Língua Portuguesa de Canal África, o Ghana lidera uma nova iniciativa diplomática na Organização das Nações Unidas que promete reacender o debate global sobre a escravatura e as reparações históricas. A proposta apresentada pelo Ministro dos Negócios Estrangeiros Samuel Okunzeto Ablakwa defende o reconhecimento da escravatura transatlântica como o mais grave crime contra a humanidade e apela a medidas concretas de justiça, incluindo pedidos de desculpa e compensações. A iniciativa conta com o apoio de blocos como a União Africana, mas enfrenta resistência de potências ocidentais. E, ao mesmo tempo, o presidente John Dramani Mahama tem alertado para o risco de apagamento da história negra em países como os Estados Unidos, intensificando o debate sobre memória, justiça e responsabilidade histórica. E para analisar estas questões, vamos ouvir agora Humberto Pérez, analista político brasileiro. Muito boa noite, Sr. Humberto. Bem-vindo aqui ao programa. Boa noite a todos do Canal África. É um prazer sempre falar com vocês. Sim, Humberto, que relevância política e simbólica tem esta proposta do Ghana na Organização das Nações Unidas sobre a escravatura transatlântica? Olha, essa é uma discussão que está demorando muito para acontecer. Ela já devia ter começado a acontecer há muito tempo. O que está atrasando esse debate? É que ainda estão no poder pessoas que descendem direto daqueles que escravizaram, daqueles que colonizaram, e que se recusam a reconhecer o erro dos seus próprios antepassados. Então, nós temos muitos países que não querem debater essa questão, porque ainda vivem, né, em função daquilo que ganharam com a escravidão. Então, esse debate está atrasado e já devia ter sido incorporado como uma resolução que obrigue os países a adotar uma legislação mais firme, uma legislação que condena como crime humanitário, como crime contra a humanidade e que exige uma reparação histórica à altura do crime cometido. Sim, e a classificação da escravatura como a mais grave, como dizia, como o mais grave crime contra a humanidade, poderá ter implicações jurídicas ou trata-se, sobretudo, de um posicionamento político e moral? As duas coisas, né? É um posicionamento político que não se resolve, que está sendo travado. Olha, só para ter um exemplo, no Brasil nós temos uma lei que condena situação análoga à escravidão. Então, quando alguma fazenda, alguma empresa é indiciada nesse crime, pune-se apenas como direito trabalhista. Quer dizer, as pessoas recebem os seus direitos como trabalhado estivesse, mas aqueles que cometeram o crime, aqueles que praticaram o crime, ainda não são punidos, né? Os fazendeiros, os donos de empresas que ainda escravizam pessoas. Quer dizer, é preciso ir mais a fundo nessa questão, colocar como crime e a punição pelo crime em si, e não só uma reparação, porque a reparação é muito fácil, eles ganharam muito dinheiro, para eles até quase simbólico perder um pouco de dinheiro. Mas o que precisa mesmo é exatamente o reconhecimento de crime contra a humanidade e aqueles que praticaram serem punidos por isso, e aqueles que ainda praticam punidos com mais severidade ainda. Sim, sim, tendo em conta a oposição de países ocidentais, que viabilidade tem esta resolução e que impactos práticos poderá alcançar? Olha, o problema no momento atual é sensibilizar, né, em muitos lugares, aqueles que estão no poder. Nós vemos muitos debates há poucos são os países que reconheceram esse crime até agora, os que reconheceram não aceitam falar em indenizações, quer dizer, está muito lento, a consciência deles ainda está muito lenta a assumir um papel mais objetivo nessa reparação. Então, os países africanos, principalmente que foram mais atingidos, estão no seu direito, tem mais é que lutar por isso mesmo. E eu acho que depois da reparação com relação à escravidão, a reparação com relação à colonização, que também é outra reparação que precisa ser feita. É muita riqueza que eles precisam devolver para as nações para que elas possam se desenvolver e finalmente, se recuperar
pelo menos em parte, de todo esse trauma. O conceito de reparações históricas continua a gerar divisões, não é mesmo? Estamos mais próximos de um consenso internacional ou de um agravamento das tensões diplomáticas? Olha, por enquanto, nós estamos vivendo um agravamento das tensões diplomáticas, porque quando o Donald Trump chega ao poder falando em investir nas energias fósseis, nas energias no carvão, no petróleo, na verdade, ele não é um investimento que ele está fazendo, ele está tentando tomar o controle dessas riquezas em outros países, como fez com a Venezuela. Então, ainda estamos vivendo essa situação, quer dizer, ainda estamos vivendo uma situação onde não há uma discussão profunda sobre a reparação do que aconteceu e o momento é muito tenso, o momento é muito tenso no planeta. Então essa discussão ela tem que ser assim, provocada, forçada, os países africanos têm que exigir essa discussão para que ela ganhe algum avanço, para que ela ganhe algum espaço nesse debate político que nós estamos vivendo atualmente. E como é que interpreta as declarações de John Dramani Mahama sobre o alegado apagamento da história negra dos Estados Unidos? A questão americana com relação à história negra lá, ela é muito complicada porque alguns estados, algumas regiões já fez algum reconhecimento, mas de uma maneira geral ainda não se fez, porque além de terem ido para lá trabalhar como escravos, lutaram na Guerra de Secessão, aquilo que foi acordado pela participação deles, inclusive na luta para a população negra, não foi cumprido, nunca foi cumprido, né? Abraham Lincoln fez um pacto, fez uma proposta na época, depois ele rompe, não cumpre nada do que prometeu, que é uma lógica bem americana, né? Assinar qualquer pacto, qualquer contrato com os Estados Unidos, você fica sempre sujeito à vontade do interesse deles. Eles só cumprem se o contrato atender aos interesses deles. Quando o contrato não atende, eles não cumprem pacto nenhum, não cumprem acordo nenhum. Então, a situação americana ela é bem complicada. E agora, com essa polícia nas ruas, como eles têm feito, as coisas têm piorado por lá, o que a gente tem acompanhado. Então, é um debate que vai ter que ser aprofundado, não só na sociedade americana, como em todas as outras, né, que passaram por essa situação. Sim, por último, senhora Humberto, de que forma este debate sobre a memória histórica, reparações e identidade pode influenciar as relações entre a África, o Ocidente e também a diáspora africana? Olha, eu acho que os países precisam começar a organizar um debate, né? Nós temos assim a Semana da Consciência Negra, nós temos alguns debates, mas eles ficam muito restritos a essa época. Nós precisamos é que esse debate ganhe mais espaço, mais tempo, para que, de fato, venha uma discussão mais profunda sobre a reparação. Né? Não é só uma reparação, porque é reconhecer que cometeram esse crime, reconhecer que cometeram esse erro, e quando fizer a reparação, fazê-la com a consciência de que estão resgatando, devolvendo uma parte da história perdida do povo africano. Muitíssimo obrigada, Sr. Humberto, pelas suas análises e continuação de uma boa noite para si. Eu que agradeço a oportunidade de falar mais uma vez com o Canal África. Um grande abraço a todos. Obrigada. E estas foram as palavras de Humberto Pereira, analista político brasileiro, falando-vos a partir da cidade de Belo Horizonte, Brasil.